Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Mais um dia, hoje dia 13 de outubro de 2024, 20 horas e alguns minutos aí, 20 horas e 46 minutos. Um domingo, né? Um domingo preguiçoso. E a gente às vezes evita um pouco de ver notícia, porque é tanta coisa acontecendo que às vezes a gente precisa dar um tempo, né? Dar um tempo. Mas mesmo a gente dando um tempo, a gente tá vendo aí as coisas acontecerem, a gente tá vendo aí as coisas se precipitarem rapidamente, né? Boa noite, Joelisa. Nós estamos vendo aí muitos acontecimentos e hoje eu peguei um texto, né? Como é que diz? Um repórter, né? Que não é brasileiro, mas é da Wikileaks, né? E ele falando sobre os movimentos do Chiquinho, né? E eu fiquei impressionada quando eu vi aquilo. Tá lá nos meus stories, eu coloquei lá para vocês verem. E eu fiquei impressionada como o Chiquinho está avançando, né? Ele está avançando forte. A agenda dele está sendo assim devastadora. A agenda do Chiquinho é devastadora. E aí eu fico pensando, né? Eu fico pensando. Ele já está aí faz tempo, né? Será ele o anticristo? A palavra de Deus diz que todo aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus é o anticristo. E nada mais e nada menos que ele diz que Jesus não é o Filho de Deus, que quem é o Filho de Deus é Lúcifer. Irmãos, presta atenção. Todo aquele que nega que Jesus veio em carne, entendeu? É o anticristo. Todo aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus é o anticristo. E esse homem, ele está se pronunciando de uma forma tremenda, não é de hoje, já faz tempo que ele se pronuncia, né? Já faz tempo. Mas hoje, esse repórter, eu peguei lá na minha, né? Lá no X, e esse repórter fazendo todas as, Shalom, Cleide, fazendo todos os relatos de todas as vezes que Chiquinho falou contra Deus e o seu filho. Depois, se vocês puderem, vão lá. Eu mandei no grupo lá do WhatsApp, eu mandei, tá? Mandei no grupo do WhatsApp, mandei para alguns irmãos que não pertencem ao grupo, em separado, mas coloquei também nos meus stories e tá lá salvo no meu, como é que é o nome daquilo? Quando deixa salvo, eu não sei o nome lá, quando você, não sei o nome lá, que tem aquelas bolinhas lá, né? Olhem lá o que tá escrito, vocês ficam chocadas, eu fiquei chocada. E ele vem com violência, a fala dele é violenta, a fala dele não é. Tanto que a igreja, né, a igreja em questão está se dividindo. Tem um arcebispo que eu gosto de ouvir, aquele arcebispo, gosto dele, é muito sensato nas coisas que ele fala. Tirando a idolatria dele, eu falo no aspecto político, tá? Que eu escuto ele no aspecto político, é o Monsenhor Viganò. Ele já foi destituído da igreja por graça e paz, Val, porque ele é contra, né? Tudo isso que o Chiquinho tá fazendo. E a gente nota um movimento dentro da igreja das Sete Colinas, e esse movimento é um movimento onde a igreja está se dividindo, ela está rachando. E vou dizer para vocês, a rachadura é tão violenta que eles estão denunciando o que Apocalipse está falando. Eles estão pregando o Apocalipse em muitas igrejas do Chiquinho. O único problema, não saíram da idolatria. E eu oro, irmãos, todo dia por eles. Senhor,
Esses homens estão fazendo muitas das vezes o que pastores não estão fazendo. Esses homens estão pregando a tua volta. Em nome de Jesus, salva eles, tira eles da idolatria. Tira esses homens corajosos e freiras também, freiras. Irmãos, eu sigo várias freiras, entendeu? Eu sigo várias freiras e vou dizer, no início da PAN, muitas freiras argentinas avisavam, não tome esse negócio que eles vão aplicar, porque isso é o início da marca da besta. Quantas e quantas avisaram? Argentina, Espanha, Estados Unidos, muitas freiras e padres avisando, e eu clamo ao Senhor, eu clamo por eles, eu clamo para que o Senhor tire eles da idolatria, que o Senhor tenha misericórdia, porque eles estão pregando, irmãos, como é que diz? Exatamente, eles estão pregando, eles estão falando, e eu estou clamando ao Senhor. Se você quiser se juntar a mim, clame ao Senhor por eles, porque eles estão falando, gente, eles estão falando, Shalom Viviane, o que a maioria dos pastores não está falando. Então, eu creio que Deus tem poder, Deus tem propósitos. Quem sabe Deus está deixando eles lá, porque eles estando lá, eles vão chamar mais gente. E de repente eles largam eles olham para Jesus como único, que não existe outro, não existe Maria, não existe João, não existe ninguém. E eles trazem com eles aquela gente toda. Nós não sabemos os planos de Deus, nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei te dizer, está tendo um rebuliço na cidade das 7 colinas. Está tendo um rebuliço lá. Eu não sei como vai ficar. Como eu te disse, eu estou clamando a Deus pela vida desses homens e mulheres que estão lá dentro, mas estão denunciando o que está acontecendo. Estão anunciando a volta de Jesus. E ainda estão dizendo que o Chiquinho é o anticristo. Por que ele é o anticristo? Porque ele é contra Cristo. Depois leia nos meus stories. Não deixa de ler os meus stories. Não deixa de ler. Entenderam? Boa noite, Graciele. E aí, de repente, eu vi não consegui printar essa página, sumiu depois. Quando eu fui printar, já tinha desaparecido. Como é que diz? Uma página, uma capa da revista Geographic National Magazine, dizendo que a Europa, ela já não é mais de europeus, mas a Europa, comecei agora, Graciele, mas a Europa, ela já é de muçulmanos. A Europa, ela já é habitação de muçulmanos legais, porque os meninos já nasceram há 20 anos lá. Aí eu lembrei, né? Eu lembrei do exército do Chiquinho, que o exército do Chiquinho é o exército muçulmano. O exército do Chiquinho é o exército muçulmano, é o exército que vai decapitar. Só que esse exército também vai destruir a cidade das 7 colinas. Vai destruir as Babilônias, né? Em especial, a cidade das 7 colinas. Por que essa cidade tem que ser destruída? Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Toda a história do mundo, tudo que você puder imaginar de livros, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Tudo que você puder imaginar de Shalom, Andréia, de tudo aquilo, de todos os documentos que comprovam muitas das coisas que a gente suspeita, mas não tem certeza. Todos esses documentos estão nos porões hoje da cidade das 7 colinas, a cidade do Chiquinho.
São 80 quilômetros de túneis, com uma biblioteca vastíssima. São 80 quilômetros de túneis, com toda a documentação do mundo inteiro. Documentação que a Terra é plana, documentação dos gigantes que existiam na Terra, documentação que Jesus morreu numa cruz. Toda essa documentação está debaixo da cidade das 7 colinas. Como que a senhora sabe disso? Você estudando a história, você vai ver que a maior biblioteca do mundo foi a Biblioteca de Alexandria. Presta atenção. A maior biblioteca do mundo, que tinha tudo que é coletado no mundo inteiro, é a Biblioteca de Alexandria. O que aconteceu com a Biblioteca de Alexandria? Foi queimada, mas você acha mesmo que tudo que estava lá de documentação foi queimado? Não. Foi trazido para o Vaticano. Foi trazido para a cidade das 7 colinas. Foi tudo levado para lá. Eu estava vendo o relato, né? Quem tomava conta da Biblioteca de Alexandria era uma mulher. E ela foi sujeita a torturas tenebrosas. Entenderam? Ela foi sujeita a torturas tenebrosas. Então, irmãos, prestem atenção. Shalom, Simone. A Babilônia atual, que é a cidade das 7 colinas, onde Chiquinho é o rei, ela tem muita conta para prestar a Deus. Muita conta. E o que eles estão fazendo agora é coisa inadmissível. Ele falar a plenos pulmões que Jesus não é o Filho de Deus e que o Filho de Deus é Lúcifer. Que o Senhor repreenda, né? Que o Senhor repreenda. Então você fica vendo, e nós, como nós vamos nos posicionar diante disso tudo? Nós somos pequenininhos, né? A nossa fala não é ouvida. Mas nós podemos nos posicionar mediante aos que nos rodeiam, né? Nós podemos nos posicionar mediante a comunidade que nós fazemos parte, aqueles que estão à nossa volta. E como é que eu vou me posicionar? Eu tenho que, em vez das minhas redes sociais, eu estar postando, né, a minha vida particular. Boa noite, Daniele. Eu vou postar as coisas do Pai. Irmãos, eu já faz muitos anos, desde o tempo da Dilma. Quantos anos faz que a Dilma entrou no poder? Vocês estão lembrados disso, do tempo que ela entrou no poder? Boa noite, Aline. Vocês estão lembrados quando é que foi? Foi em 1900 e quanto, hein? 17? Ou 2017, 18, não lembro mais. Desde essa época, eu parei de postar qualquer coisa pessoal minha. Eu postava, a Cleide lembra disso, eu postava contra, né, o governo dela. Eu passava noite e dia postando contra o governo dela. Uma coisa me impulsionava para postar contra o governo dela. Pedindo impeachment, né? Eu não lembro, eu não sei se a Cleide tá aí, ela pode dizer, ela lembrar no Facebook. O Instagram, nesse período, eu só postava meu trabalho. Então, o Facebook era noite e dia, eu postando sobre a Dilma. Todas as porcarias que ela fazia, tudo. Quando foi o impeachment, acabou o impeachment, o Senhor falou comigo, agora você para de falar dela, porque não precisa mais. Agora você prega a minha palavra. E aí eu comecei a entender, porque eu criei uma credibilidade, 2016, né? Por aí. Eu criei uma credibilidade muito grande com o povo do Facebook. Eu não lembro se a Cleide lembra disso, mas as pessoas vinham atrás de mim para saber as notícias. Foi assim,
uma coisa tenebrosa. Foi aqui que a gente se conhece. Exatamente, Cleide, exatamente. E aí o Senhor falou comigo, para de falar de política. Boa noite, Suzana. Para de falar de política, agora acabou. Política agora acabou, agora você vai pregar a minha palavra. Vai pregar a minha volta, a volta do meu filho. E foi quando eu comecei a pregar a volta de Jesus. Eu comecei a pregar a volta de Jesus e não parei mais. E até o dia de hoje. Até o dia de hoje eu prego a volta de Jesus. Entenderam? Eu já estava estudando sobre a volta de Cristo, eu já estava, mas como eu não tinha fundamento, não me sentia ainda fundamentada para poder avançar, a partir daquela campanha do impeachment, o Senhor começou a abrir a minha mente para entender. E foi quando eu comecei a pregar, a falar no Facebook sobre a volta de Jesus. E eu não me lembro quanto tempo foi que eu comecei no Instagram também a parar de postar os meus trabalhos e a pregar somente a palavra de Deus, não em lives, mas nos stories, no feed, não nesse aqui. Exatamente, vai fazer 8 ou 9 anos, exatamente isso. Não aqui, nesse aqui, que esse canal aqui é secundário. O meu canal original é Ruth Urbinati, tá? Aqui no Instagram. E hoje eu estava meditando, né? Eu queria começar o livro de Miqueias, mas o livro de Miqueias é tão pesado, e eu já venho falando com tanto peso, né? Venho trazendo uma palavra de tanto peso, de tanta, né? Que a gente fica assim triste. E hoje eu pedi para o Senhor, Senhor, me dá uma palavra de bênção, me dá uma palavra, Pai, que a gente possa se sentir abençoado. Dá uma palavra, Senhor, que a gente possa sentir o poder do Teu Espírito Santo. Não que a gente não tenha sentido, mas que seja uma coisa para aliviar o coração, aliviar a alma, né? E o Senhor me deu aqui Ezequiel 47. E eu quero dividir com vocês, compartilhar com vocês. Vamos ver o que o Senhor vai colocar aqui para nós. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Ezequiel 47. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa. Que casa é essa? Da casa do Senhor. Para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Marca isso, irmãos. Nesse período, o templo estava para baixo. Mas a visão que Ezequiel viu, ele estava na Babilônia. Ele foi levado para o altar, ele foi levado para o templo. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Boa noite, Maris. Presta atenção aqui. Corriam águas que saíam do trono. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele estava medindo. E mediu 1000 côvados. A primeira medida que ele fez foi 1000 côvados. E me fez passar pelas águas. As águas que me davam pelos tornozelos. Uma primeira medida. Presta atenção. Primeira medida, a água que dava pelos tornozelos. E mediu mais 1000
e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, a segunda medida. Ó, tornozelo, joelho. Agora ele vai e mede mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, aqui. E agora ele mede mais 1000, a quarta vez. E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. E então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, quer dizer, mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. Você escutou? Multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão. Serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma outra banda, subirá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha. Você já viu algum dia uma árvore que não cai a folha? Você já viu isso? Acho que não existe, né? Árvore que não cai a folha. Mas essa aqui, as árvores não vão cair a folha. Nem perecerá o seu fruto. Não vai perecer, não vai cair o fruto no chão. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Você por acaso já viu alguma árvore que o fruto não cai, ele não perece, e a folha também não cai? Não existe ainda. Essa profecia, essa visão que Ezequiel teve, ela já está tendo um cumprimento já agora. Quando você vê o Mar Morto criando bolaines, né? Os bolaines que são do lado do Mar Morto, o Mar Morto está secando, mas está nascendo água limpa, água potável, água onde já tem peixes. Pode ver, vocês verem a notícia. Por que está acontecendo isso, irmã Ruth? Porque a terra está se preparando para o reino milenar de Jesus. A terra está se preparando para quando o templo descer a Nova Jerusalém. Esse é o templo, esse aqui é o reino milenar de Jesus. A terra já se prepara para a vinda de Jesus Cristo e o seu reino na terra. Mas as águas começam a se purificar. E aonde nós entramos aqui? Meu irmão, existem 4 fases da nossa vida da purificação. 4 fases que nós precisamos estar enfiados nela para poder suportar o que está vindo aí. Primeiro você viu que o homem tinha um cordel de medir. Então ele mede, ele olha.
E ele mediu 1000 côvados. E Ezequiel entrou na água. A água dava nos tornozelos. O que isso quer dizer? O que você tem no tornozelo? O que está no seu tornozelo? Os pés. A vida com Cristo começa pelos pés. Eu tenho que limpar os meus pés da poeira desse mundo. Eu tenho que limpar os meus pés das coisas ruins que o decorrer da minha vida foi criando as cascas do pecado nos pés. Essas águas que descem do trono de Deus. Quando você aceita Jesus, você entroniza o Senhor na tua vida. E a primeira coisa que começa a ser feita é a limpeza dos pés. Você tira o casco do pecado. É aquele pecado grosso. É aquele pecado, o pecado da injúria, o pecado da difamação, é o pecado do roubo, do adultério. É aquele pecado grosso, visível. Você começa a limpar. Sai o cascão, fica a poeira. Aí vamos tirando a poeira. O que é? Aqueles pecadinhos, né? Aquelas coisinhas que a gente ainda precisa se acostumar a não fazer. Os vícios, as manchas do pecado. Nós necessitamos ter os nossos pés limpos e lavados pelo sangue do Cordeiro. A palavra de Deus diz, né, que bem-aventurado aqueles, né, que os seus... Está em Isaías, se não me engano é Isaías, né? Eu não me lembro agora. Eu li esses dias aqui, mas eu não lembro onde está. Se alguém lembrar aí, quão formoso é os pés daqueles que anunciam, né, as boas novas. É os pés, irmãos, é os pés. O pé, ele está em contato direto com esse mundo pecaminoso. Essa é a primeira etapa. Essa é a primeira etapa. Mas ele vem de novo, vai medir outra vez. E agora a água vai dar pelos joelhos. Graça e paz, Marta. As águas agora vão dar pelos joelhos. Águas nos joelhos. O que isso quer dizer? É a segunda etapa da nossa vida. Nossa vida com Cristo. É a segunda etapa, meu irmão, que nós precisamos vigiar. É a humildade. É se prostrar diante da presença do Senhor. É estar com vida de oração. Isso é águas purificadoras pelos joelhos. Elas vão limpando os pés já estão limpos, estão sendo limpos, né? Todo dia você está lá. Agora as águas, elas vão até o teu joelho, elas te fazem se humilhar diante da potente mão do Senhor. Elas te fazem se prostrar diante do Todo-Poderoso. Elas fazem você enxergar que você não é nada e que você precisa do Senhor para tudo e para todas as horas. É a hora que você vê que você depende do Senhor. Você se prostra diante do Senhor, você busca a face dele. Você entra em oração, não uma oraçãozinha de 5 minutos de joelho, não. Eu não estou falando para você ficar o dia inteiro de joelho, mas é o seu coração estar de joelho. É você ter intimidade com Deus. Romanos 10:15, né? Eu sei que eu li essa semana, li até aqui, mas eu não me lembro, não, a minha cabeça está muito ruim para lembrar muita coisa. Romanos 10:15 diz, né? Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, ou as boas novas, né? Em outra tradução. Os nossos pés têm que estar limpos, calçados, né? Calçados com a palavra. Meu irmão, você já chegou, as águas já chegaram nos teus joelhos? Já limpou os pés? Já deixou as águas no joelho?
Pois é humildade. É você falar ao Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo em mim. Me ajuda a vencer esse mundo tenebroso. Me ajuda a estar diante da tua presença. Mas ele vai medir de novo. Olha aqui, ó. E mediu mais 1000 côvados. E agora as águas davam pelos lombos. O que é dar pelos lombos as águas? É a cobertura. Os seus pés já estão limpos, né? Nós estamos assim, porque nós estamos nas águas. Você já tem vida de oração. Agora as águas começam a te cobrir. Elas vão te envolvendo. Você já tem intimidade com o Pai. É a cobertura espiritual, que tem gente que diz que você precisa estar na cobertura deles espiritual. Não, você precisa estar na cobertura das águas saradoras de Jesus. Você precisa estar na cobertura das águas saradoras que saem do templo. Que templo? O templo de Deus, do Criador. Não é do fulano, do beltrano, não. Todos nós, meu irmão, somos comedor de arroz e feijão. Nenhum de nós é melhor que ninguém. Não, não somos. Somos todos miseráveis, pobres, cegos e nus. E necessitamos da mão do Senhor, da misericórdia dele todos os dias. Essa cobertura espiritual que essas águas saradoras te dão, águas purificadoras te dão, é que vai fazer você vencer os ataques de Satanás, vai fazer você vestir a armadura da fé que está lá em Efésios 6, versículo 10 em diante. Essas águas purificadoras, quando você se deixa banhar por elas, você começa a ter uma oração consistente e perseverante. Tá entendendo? Isso aqui me tocou profundamente. Eu estava hoje, eu pedi pro Senhor, Senhor, o povo quando me vê já começa assim, lá vem a derrotista, lá vem a mulher que só fala coisa que não deve. Lá vem ela botando medo. Não, meus irmãos, a gente fala a verdade, mas eu sei que é pesado ouvir, porque até para eu falar eu sinto dor, mas não tem jeito, a gente também tem que falar. Mas eu queria hoje algo que nós pudéssemos rever a nossa vida. 4 estágios de águas, agora vem o último. Por que 4? 4 é o número da totalidade, 4 pontos, 4 cantos da terra, 4 seres viventes no céu. Você já parou para pensar nisso? O número 4 representa 4 fases da tua vida com o Pai. Olha agora. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. O ribeiro pelo qual não se podia passar. Agora é o corpo inteiro. Agora você tem que mergulhar. É o nível total de dependência do Senhor. Como é que está o teu nível de dependência do Pai? Você depende do Senhor 100%? Você tem buscado viver uma vida na dependência do Pai? Você está mergulhando no ribeiro? Porque agora Ezequiel já não tem mais como. Ele já ultrapassou o limite. Ele agora precisa nadar, ele precisa mergulhar nas águas profundas. A vida com Deus é isso. Você começa devagar. O Senhor, ele não vai exigir de você aquilo que você não tem condições. Você foi nos pés, tirou o grosso do pecado, tirou o grosso desse mundo, mas precisa evoluir.
4 medidas de evolução na nossa vida espiritual. 4 medidas onde o Senhor trabalha em nós. Agora você parte para os joelhos. Tirou o grosso do pé, tirou a poeira do mundo, tirou a craca desse mundo, né? A craca, né? Desse mundo aqui que impregnou em você. As coisas péssimas que nós adquirimos, os vícios, as coisas horrorosas que impregnam no nosso caráter. Quando você entra nas águas purificadoras e ele começa a medir você, né? Até que ponto você vai? Interessante que o Senhor, ele não faz da gente, ele não nos dá nada que nós não possamos suportar. Ele vem trazendo de leve o que é para a tua vida. Você limpou os pés. Agora vai medir de novo, vai bater nos joelhos, as águas vão trabalhar até os teus joelhos, vão te fazer você entender o que é ter humildade, o que é ter uma vida onde você abaixa a cabeça em vez de levantar, onde você vira ovelha em vez de virar cabrito, né? Porque o laçador, meu irmão, ele é laçador para cabrito, é fácil laçar. Mas a ovelha não é fácil laçar. A ovelha vive com a cabecinha para baixo, o cabrito vive pulando. Ele pula, 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 qualquer laçador pega ele. Mas o laçador para laçar uma ovelha tem que ser exímio, porque a cabecinha dela está sempre para baixo. Sempre. Então, quando as águas batem nos nossos joelhos, nós aprendemos a ser ovelhas. Quando as águas batem no joelho, nós aprendemos a nos dobrar diante da potente mão do Senhor. Quando as águas batem nos joelhos, nós começamos a entender o que é viver com Cristo. Nós começamos a entender o que é o poder da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus, ela limpa o nosso ser. Ela limpa essas águas purificadoras, nada mais é que o poder da palavra em ti. Irmãos, como é maravilhoso você poder abrir a palavra e essa palavra falar com a tua vida. Essa palavra fazer você derramar lágrimas. Você sentir a presença de Deus ao ler essa palavra. Como isso é tremendo. É quando nós nos prostramos diante da presença do Senhor. Nós nos rendemos a Ele, nós buscamos a sua face. Nós começamos a entender o que é a vida com Cristo. Mas Ele mediu de novo, vai nos lombos, né? Aí o que começa a acontecer? O poder da palavra está entrando na tua vida. Ele está entrando, está entrando, está entrando. E aí você começa a sentir a cobertura do Espírito Santo em você. Você começa a sentir a renovação. Você começa a sentir que você não é mais aquele de quando você colocou os pés nas águas, de quando as águas bateram no teu tornozelo. Você já não é mais aquela pessoa. Você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa que já não enxerga esse mundo conforme os outros enxergam. Você já não consegue olhar para esse mundo conforme o mundo quer que você olhe. Você já não consegue revidar. Porque você não pertence mais aqui. Você começa a sentir que você já é uma outra pessoa. Você já começa a desligar. Você começa a ter visão da águia. Você começa a olhar a situação por cima. Quando alguém te agride, você chega a rir. Por quê? Ai, Senhor, por que isso, né? Como a pessoa é sem noção. Sabe por quê? Porque o teu olhar já não está mais aqui, o teu olhar está na vida eterna. E você sabe que tudo que fizerem para você aqui não é nada em relação àquilo que você vai herdar, em relação àquilo que você vai obter no reino do Senhor. Não é nada.
Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. Você precisa deixar que a água vá subindo. A água vai subindo. E agora, a quarta medida, né? Já não dá mais para nadar. Já não dá mais para estar. Eu já preciso mergulhar. Mergulhar nas profundezas da palavra do Senhor. Meu irmão, se nós não mergulharmos nas profundezas da palavra do Senhor, nós não vamos conseguir enfrentar o que está vindo. Presta atenção. Nós não vamos conseguir passar o que vem vindo. Para que o Senhor possa te livrar do que vem vindo, para que o Senhor possa abastecer a tua casa a partir do que vem vindo, para que o anjo do Senhor pegue na sua mão e faça o que tem que fazer, você precisa mergulhar nas águas do Espírito. Você precisa mergulhar nas águas do Espírito de Deus, nas águas da palavra do Senhor. Você está entendendo? Você precisa mergulhar naquilo que o Senhor tem para a tua vida. É tempo, meu irmão, de mergulhar. Mergulha nas águas. Presta atenção. Mergulha, meu irmão, nas águas do Espírito Santo. Mergulha nas águas da palavra. Limpa a tua vida de uma vez. Cria dependência do Pai. Cria dependência do Pai. Meu irmão, eu te aconselho, não faça nada sem antes consultar o Senhor. Sem antes colocar a tua vida no altar. A Simone colocou aqui, né? Isaías 43:2 diz assim: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você entendeu? Quando eu olho para aquele homem, né? Quando eu lembro da fisionomia daquele pastor iraniano que foi para a forca por amor a Cristo, eu nunca vi uma cena que me marcasse tão forte. Aquele homem estava mergulhado nas águas do Espírito. Ele indo para a forca, ele sorria. Ele não estava indo para a morte, ele estava indo para a vida. Mas por que ele conseguiu enxergar desse jeito? Porque ele estava mergulhado nas águas purificadoras. Ele estava mergulhado na palavra de Deus. Ele estava mergulhado no propósito do Senhor. Ele estava dentro do propósito do Pai. Aquele homem, sem saber, ele pregou ao mundo. Ele pregou a todos aqueles que viram aquela cena que o morrer é ganho. Para mim, o viver é Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim, morrer é viver. Para mim, morrer é viver. Você está me entendendo, meu irmão? Nós precisamos entender isso, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Você quer a vida eterna? Se você quer, meu irmão, a vida eterna, você precisa estar ciente disso, que você só vai passar pelo que tiver que passar. Nós não sabemos se seremos mortos, né? Não sabemos o que vai acontecer conosco. Mas sabemos que se nós estivermos mergulhados nas águas profundas da palavra do Senhor, nós enfrentaremos qualquer situação com um sorriso nos lábios. Nós enfrentaremos qualquer situação com alegria no coração, dizendo: a alegria do Senhor é a minha força. Shalom, Luciana. Tá entendendo? Presta bastante atenção. Bom dia, pastoração. Seja bem-vinda, minha irmã. Tá entendendo, meus irmãos?
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Exatamente. E aquele que persevera é aquele que já está na cobertura espiritual do Senhor. Ele já sabe que ele está coberto pelo sangue de Jesus, que ele já tem intimidade com o Pai, ele tem intimidade com a cruz. Tem um corinho que diz assim, eu não sei se eu vou conseguir cantar, tá? Mas fala assim: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Existe um rio que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Esse rio está aí com você, está aqui comigo. Presta atenção. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai, nesse momento nós estamos diante da tua presença, colocando as nossas vidas no teu altar, colocando os nossos pés no rio das águas purificadoras. Pai, nós sabemos o que vem vindo por aí, nós sabemos o que nos espera. Nós temos consciência, Senhor, daquilo que nós vamos passar, porque nós somos a geração dos últimos dias desse mundo. Nós somos a geração que irá ver Jesus voltar. E eu lhe peço nesse momento, por nós todos aqui, a mim e meus irmãos, que nós possamos, Senhor, estar mergulhando nas profundezas deste rio. Nós necessitamos, Pai, que o Senhor nos dê a capacidade de mergulhar na tua palavra, mergulhar na oração, mergulhar, Senhor, na nossa condição, saber a nossa condição, que nós necessitamos de ti e sem ti nada podemos fazer. Pai, eu te peço, dá experiências para os teus filhos, para mim, para nós. Dá experiências que vêm do trono da tua graça. Dá-nos, Senhor, o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo. Sustenta-nos, Senhor, pela tua infinita bondade, sustenta-nos pela tua infinita misericórdia. Nós necessitamos da tua misericórdia. Necessitamos do teu amor. Necessitamos, Senhor, de estarmos firmes, nadando nas águas purificadoras, mergulhando nas águas purificadoras.
precisamos estar diante da tua presença. Precisamos limpar os nossos pés. Precisamos colocar os nossos coração de joelhos. Precisamos nos vestir de saco e de cinza, nos cobrir com a cinza, que é sinal de humilhação. Sabendo que nós sem ti não somos nada, mas em ti podemos dizer, tudo posso naquele que nos fortalece. Ainda podemos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. E podemos dizer, para mim o viver é Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, nos dá capacidade para enfrentar, nos dá força, nos dá a cobertura do sangue de Jesus. Porque em breve, Pai, eu sei que em breve nós estaremos com Cristo nos ares. Muitos vão acordar, o seu anjo vem buscar. Primeiro, aqueles que dormiram em ti ressuscitam. E eles chegam primeiro e nós chegaremos em seguida, aqueles que estiverem vivos. Serão transformados num abrir e fechar de olhos. O piscar de um olho é coisa mínima, milésimos de segundos. E nós seremos transformados e encontraremos contigo nos ares. Pai, nos ajuda a enxergar, nos ajuda a estar firmes, nos ajuda a estar inabaláveis com todos os acontecimentos que venham. Levanta o Chiquinho, levanta o Mosca, levanta o Trombeta, levanta todo mundo contra a tua palavra e contra aqueles que estão mergulhados nas fontes de água viva. Mas nós alçaremos o pendão da glória. Nós alçaremos a bandeira daqueles que vão herdar a vida eterna. Nós alçaremos a bandeira como embaixadores do reino dos céus. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes. Nos ajuda a permanecer firmes. Nos ajuda, Senhor, a mergulhar nas águas do Espírito. Nos ajuda a mergulhar na tua palavra, porque a tua palavra é verdade e a tua palavra limpa todo aquilo que foi colocado para nós, tudo aquilo que o pecado deixou para nós. Eu te agradeço, Senhor, porque nós somos a última geração. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor providenciou que nós pudéssemos estar aqui compartilhando a tua palavra. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos visão de águia. Dá-nos a visão que vem do trono da tua graça. Dá-nos uma noite em paz, na tua presença. Dá-nos uma noite, Senhor, que nós possamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Dá experiências para o teu povo, Pai. Dá experiências. Experiências que eles necessitam para estar firmes contigo. Não que eles se baseiem na experiência desse ou daquele, mas experiências próprias. Experiência de fogo. Batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo. Ajuda-nos, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, no nome honrado de Jesus, aquele que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que o Senhor abençoe a todos, que a palavra de Deus fique dentro do teu coração, que você possa rever a tua vida. E se você ainda não conseguiu mergulhar, começa pelos pés. Tira as cracas do pé. Tira tudo aquilo, tira a poeira do mundo, tira a poeira da caminhada, tira o cansaço do pecado que está nos teus pés. Vai subindo, deixa a água subir, deixa chegar no joelho. Coloca em humildade na presença do Senhor, prostra em oração.
E deixa a água subir. Deixa ela vir para os teus lombos. Para que você possa ser coberto pelo poder de Deus. E deixa subir mais. E que você possa mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Amém? Meu irmão, presta atenção, nós temos um compromisso. Nós vamos estar juntos lá nos portões celestiais. A gente vai se abraçar. Lembra? No céu há muitas, muitas coisas que eu anseio ver. Suas mil belezas, fausto e esplendor. Mas ao fluir das celestiais moradas o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro Salvador. Eu quero ver mamãe, estar com ela no jardim, e os dias idos lembrarei com amor. Queridos, quero vê-los quais partiram antes sim, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro Salvador. É isso aí, meus irmãos. Nós vamos ver o Salvador primeiro, mas depois nós vamos nos abraçar, sentar numa roda bem grande, debaixo de um jardim maravilhoso, no meio, aliás, de um jardim maravilhoso, debaixo das árvores, né? Que as águas purificadoras vão renovar, aonde as folhas não caem e os frutos não perecem. É lá que nós estaremos. É lá que nós estaremos, contando as bênçãos que o Senhor nos deu aqui. E como nós chegamos lá? Entendendo? E como nós chegamos lá? Então, meu irmão, saiba, nós temos esse compromisso. Eu quero te ver lá, porque em nome de Jesus, eu profetizo que eu estarei lá. E você também estará lá. Firmes com Jesus até o fim. Entra nessa noite nas águas purificadoras. Amém? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.